Agora eu quero que você preste muita atenção em todo esse vídeo, mas analise comigo a respeito de Moisés. Quem era Moisés? Um líder, chamado de libertador. Moisés ele tinha uma missão, que era direcionar, conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Isso porque o povo de Israel, quando estava no Egito, estava sendo escravizado. O povo de Deus estava sendo escravizado. Mas Deus ele faz uma promessa que ele tem para o seu povo a terra prometida, uma entrada. E para chegar à terra prometida existe um processo. É necessário passar pelo deserto. Toda vez que você tem uma promessa do Senhor, saiba, você vai passar pelo deserto. Esse tema é muito interessante. O conteúdo trazido aqui nesse vídeo tem sido muito significativo e já eu vou te dizer para compartilhar esse vídeo quando você terminar de assistir com pessoas que você ama. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da igreja. E como eu estava dizendo a respeito de Moisés. Moisés, então, ele recebe essa ordem do Senhor de liderar o seu povo até a terra prometida. Mas veja comigo o que acontece. A Bíblia descreve Moisés, além de ser um líder, como alguém muito manso, alguém que possui mansidão. A mansidão, ela é algo produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lembra do que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 23? Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A mansidão ela é fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a Bíblia descreve Moisés como um homem manso. Chegou um momento da vida de Moisés que ele está com todo aquele povo, conduzindo o povo de Israel para a terra prometida em um local chamado Meribá. E naquele instante o povo está com sede. Quem está no deserto passa sede. E o povo clama por água. E naquele instante Moisés ele se comunica com o Senhor se comunica com Moisés. E Deus diz para Moisés: fale à rocha. Essa era a ordem. Mas a Bíblia conta que Moisés bateu na rocha. Ou seja, Moisés não agiu com mansidão. Então a ordem que Moisés recebeu de Deus era apenas falar com a rocha. E a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Bateu na rocha 2 vezes. E dela saiu muita água. Muita atenção nessa história. Muitas vezes nós agimos do nosso jeito, ao invés de agirmos conforme o Senhor falou, conforme o Senhor mandou, direcionou para fazermos. Talvez ainda vai produzir o resultado esperado naquele momento. Como, por exemplo, a missão era falar à rocha, dizer para a rocha na frente do povo, confiando no poder de Deus, que da rocha sairia água. Moisés vai lá, bate na rocha 2 vezes, sai água, sai. Porém, teve uma consequência essa desobediência ao Senhor. A Bíblia ela diz o seguinte, que Moisés ele não entrou na terra prometida por conta disso. Ou seja, todas as vezes que cometemos falta de mansidão, desobediência ao Senhor, todas as vezes que não escutamos a voz de Deus, Moisés estava ali naquele momento diante do povo, naquele momento que Moisés estava vendo o povo com muita sede, e Deus diz para falar com a rocha. Moisés ele bate na rocha 2 vezes. Sai água, sai, mas tem consequência. Talvez agora você veja que o Senhor te deu uma ordem, você agiu do seu jeito e até aconteceu o resultado que você queria. A Bíblia diz que saiu água da rocha, do mesmo jeito. Porém, por conta disso, Moisés ele não herda a terra prometida. Você pode ser um líder, assim como Moisés. Você pode ter um cargo, assim como Moisés. Talvez o seu temperamento seja como o de Moisés. Moisés ele foi descrito como alguém muito manso. Então, indico eu que Moisés ele tinha um temperamento fleumático. Porém, Moisés ele não exerceu a mansidão. Quando nós não exercemos a mansidão, não exercemos a sabedoria, a obediência ao Senhor,
e não controlamos as nossas emoções porque aquilo foi resultado de falta de controle sobre as emoções. Quando nós não controlamos as nossas emoções, quando nós não controlamos os nossos sentimentos, os nossos desejos, nós vamos ser controlados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos. E Deus, Ele não nos chama para isso. Deus, Ele não nos chama para nós sermos influenciados, mas sim para nós influenciarmos. O Senhor, Ele nos chamou para sermos sal e luz nessa terra, para glorificarmos o nome dEle. E sem contar que a mansidão, olha só, ela é citada lá na Bíblia quando ela é descrita como bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado, e não é à toa. Moisés, ele teve uma função de dirigir aquele povo à terra prometida, então a função é grande, o chamado é grande. Então o esforço, a obediência e o temor ao Senhor também deve ser grande.